Gatilho. Fique ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. Está no ar o programa Papo Teológico com Maicon Oliveira. Muito boa noite, estamos entrando no ar em mais um programa Papo Teológico, né? Esse mês de outubro é um mês especial que a gente está mencionando aí sobre a Reforma Protestante. E hoje nós temos um convidado muito especial, como a gente tinha anunciado aí, o pastor Danilo Carlos Dós, né? Ele é pastor da Igreja Luterana aqui de Taquari. Ele vai estar se apresentando, o Patrick, que sempre se apresenta o programa conosco, está aqui também, meu fiel escudeiro, né? E hoje nós já conversamos muitas coisas sobre a reforma, mas esse mês nós vamos ter a honra aí de poder hoje conversar com alguém estudioso, entendido, para nos brindar ainda mais com conhecimento e aprender um pouco mais sobre esse grande homem, eu posso dizer, que foi Martinho Lutero aí, né? O que ele nos influenciou na história. Ele teve um papel muito importante, né? Aí 503 anos da Reforma Protestante, né? E antes de passar para o pastor Patrick, dá a tua saudação para a galera aí, para o pessoal não sentir saudade da tua voz. Então tá, né? Muito boa noite aí, Maicon, boa noite, pastor. É mais uma honra aí estar no Papo Teológico mais uma vez, né? E hoje, então, a gente continuando com a nossa saga aí da Reforma Protestante. E agora, né, uma entrevista com o pastor Danilo, que vai estar falando um pouco mais, né, sobre a história, um pouco mais sobre a Reforma, né? Já que ele faz parte da igreja que tem como base, né, a doutrina de Martinho Lutero. Então, vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer durante esse programa, e esse programa vai estar muito top. Eu tenho certeza que vão aprender muito. E pastor Danilo, então, queria que o senhor desse boa noite para quem está ouvindo, se apresentasse, né, para quem não lhe conhece, né, poder conhecer, e depois a gente vai dando prosseguimento aí para poder aprender um pouco mais. Muito bem, muito boa noite. Em primeiro lugar, quero dizer que é uma satisfação e, sobretudo, que pessoas jovens se interessam na questão de religião, de igreja, e também da teologia como um conhecimento. Né? Então, isso, parabéns para vocês. Como já foi dito, meu nome é Danilo. A Igreja Luterana tem a sede aqui no início do centro, próximo à Caixa Econômica Federal. Tem uma sede nacional, que fica em Porto Alegre, no centro, e está no Brasil. Na verdade, chegou ao Brasil a Igreja Luterana com a imigração alemã, porque a reforma, o reformador, Martinho Lutero, ele era alemão, né? Então, lá na Alemanha, no centro-sul, que se desenrolou toda essa história dele. E esses alemães que vieram a partir de 1824, disse que todas as famílias eram luteranas, que vieram de navio, passaram no Rio, depois em São Leopoldo, e começaram a se espalhar, principalmente pelo estado de Santa Catarina e aqui do Rio Grande do Sul. Então, a igreja está em todos os estados do Brasil, né? É chamada Igreja Histórica, né? Pelo tempo, né? Junto ao lado da Igreja Católica, né? Que é a mais antiga, mas é uma igreja histórica que tem esses 503 anos. As comunidades estão ligadas a um núcleo maior que se chama de sínodo. Por exemplo, aqui nós estamos no sínodo Vale do Taquari, e depois o sínodo bem, então, a direção geral dessa igreja. Esse sínodo seria tipo digamos assim, a coordenadoria, uma coordenadoria regional. Isso, que vocês respondem, que presta. Inclusive chamado pastor sinodal, né, que coordena o trabalho nesta região, que vem aqui de Taquari e vai até
até Progresso, Marques de Souza, ali nessa região. Então, a reforma para nós, para a nossa igreja... eu queria dizer assim, não é aqui, não vou fazer proselitismo, né? Não, nem é objetivo também. não vou dizer que a minha igreja, a nossa igreja é melhor ou pior, nada disso. E nem fazer missão. Então, estamos aqui nesse sentido e numa convivência. A igreja luterana se caracteriza também muito assim pela possibilidade de comunicação com outros credos, outras igrejas, né? A gente consegue conviver bem, e o que não era, né? Principalmente com a Igreja Católica, né? Essa história é muito complicada, né? E as igrejas, ele chamou de igreja protestante, realmente, a origem a protestante vem daqueles que protestaram a partir de Lutero. Antes já houve movimentos, intenções, mas aquilo sempre foi abafado. E Lutero foi um gênio, né, que conseguiu chegar onde ele chegou com muito sofrimento, né, pela concepção que a igreja dizia na época, era assim, você tem que viver num mosteiro. Né? Ele era monge, né? Era monge, Então ele sempre estava à procura, na verdade ele estudou direito. O pai dele queria que ele fosse advogado. Ele estudou direito e num dia ele estava na estrada e deu um temporal e ele se abrigou numa árvore e nessa árvore caiu um raio. E aí ele tinha como Santa Ana. Aí ele teria dito assim, salva-me Santa Ana e eu serei monge. E ele cumpriu. Né? Ele provavelmente para a tristeza de seu pai. E ele já sabia que a igreja dizia que para você ter salvação, você tem que viver num mosteiro. Porque ele estava procurando como é que eu posso ser fiel a Deus. Né? E ele se tornou monge, mas ele não sossegou. Porque o monge fazia o quê? Nada. Os monges viviam uma vida toda dentro do mosteiro. E viviam isolados, né? Isolado do mundo. Quer dizer, nada a ver com o mundo real. Era tipo como assim, para não tentar se contaminar com o mundo, o objetivo? Isso. Não podia se misturar. Mas a gente soube também, a história própria diz, né, o que aconteceu nesses mosteiros coisa muito complicada, né? A convivência lá dentro, histórias que aconteceram. Bom, a igreja toda estava corrompida, isto é um fato. Vamos ver assim, o Papa tinha autoridade política e religiosa. Ele era o chefe sobre os imperadores, os reis, sobre todas as autoridades religiosas. Ele se outorgava o direito inclusive, de entronizar. Tá? O rei era entronizado, ele ia lá, colocava a coroa e oficializava esse reinado. E aí houve revolta também de um rei que não quis ser coroado. Quer dizer, a reforma, o protesto aconteceu durante séculos. Né? Os protestantes que não estavam satisfeitos com a igreja. Mas o Lutero, como ele era muito estudioso, muito inteligente, ele foi, enquanto ele estava estudando direito, ele achou na biblioteca da universidade, ele achou a Bíblia. E a Bíblia era um livro muito escondido, proibido de ser usado. Os padres, eles desconheciam a Bíblia, muito pouco. Por quê? Porque o que a igreja ensinava e pregava não tinha a ver com a Bíblia. E aí que Lutero, então, conseguiu essa dúvida dele, esse querer ser fiel a Deus, isso era um sofrimento para ele.
Porque ele até se autoflagelava. Pois é, a história conta muito que ele fazia coisas assim, se machucava em água fria, né? Se machucava, se sacrificava, e brigava, né? Assim, tipo, brigar com Deus, o que eu preciso fazer para ser filho de Deus? Que aquilo que ele estava vendo não era aquilo que estava na Bíblia. Né? Então, ele começou a mexer num lugar que era... perigoso. Né? Muito perigoso. Porque, né, se você desobedecia à lei da igreja, você era um herege. Era excomungado da igreja. Excomungado, expulso. Sendo expulso, você era um fora da lei. Quer dizer, a questão política e religiosa. Então, você era uma pessoa que podia ser morta, podia ser presa, por qualquer um. Quer dizer, não tinha mais crédito nenhum. Né? Era removido os direitos da pessoa. Totalmente, totalmente. Era a bula da excomunhão era uma coisa terrível. Uma pessoa ser excomungada era uma coisa terrível. Né? E eles eram, inclusive, colocados em fogueiras, em praças públicas, né? Eram queimados para mostrar ao povo que a igreja que mandava e não podia discutir a autoridade ou questionar a autoridade da igreja. E no caso, como por exemplo, um exemplo foi John Hus, né, que foi reformadores que antes que vieram e passaram por isso. E o que eu queria perguntar para o senhor comentar um pouco mais ali, a Bíblia, no caso, o povo não tinha acesso à leitura nos cultos, né? Não. Era algo dos próprios... Só das autoridades máximas, maiores, né? Uhum. E agora, avançando assim, qual foi o ápice assim para poder marcar, porque a reforma em si ela foi se dando gradativamente. Hoje na história a gente consegue listar a data 31 de outubro, mas como é que foi que Lutero começou a não apenas se perceber para si mesmo, mas começar a querer, de certa forma, a influenciar outras pessoas para talvez mostrar para as demais que havia alguma coisa errada ali? Como é que surgiu esse processo? Aí um acontecimento foi, se não me engano, em 1510, ele foi visitar Roma, a igreja, como monge. Então, isso era uma coisa máxima que podia acontecer. Berço ali, a sede, como diz assim, né? A sede. E quando ele chegou lá, o que ele viu deixou ele, assim, muito preocupado. Né? Promiscuidade, né? entre os religiosos, abandono das pessoas doentes, necessitadas. E o grande e o maior impacto dele foi que as pessoas tinham que comprar o passaporte para o céu. Né? E isso era um papel, era um atestado, uma declaração. Indulgências. Isso, as chamadas indulgências. Passaporte para o céu. E ele via religiosos, pessoas doentes, pessoas de tudo que é lugar, subindo a escadaria da igreja, de joelho, e isso deixou ele extremamente impressionado, porque não tinha nada a ver com aquilo que ele entendeu e com aquilo que ele achava que ele devia encontrar nessa igreja lá em Roma. Pessoas sérias, pessoas honestas, pessoas religiosas, de fato, defender o ensinamento. Mas como não tinha nada a ver com a Bíblia, ou muito pouco, então isto deixou ele mais preocupado ainda e mais estudioso ainda. Aí, 1510, aí 1517, são 7 anos que ele estudou, que ele discutiu, mas era tudo verbal, né? Então, não tinha muito como isso desenvolver essa ideia dele. Imagina, não tinha nada do que uma pessoa jovem nem pode imaginar, né? Como era naquela época, não tinha nada, nem rádio, nada. Difícil conseguir imaginar como... Era coisa assim, a linguagem, né? Era a língua que a Alemanha fazia parte do grande Império Romano, né? Ali na região, no mundo conhecido da época, né? E a linguagem que a igreja usava não tinha nada a ver com a língua do povo. Era o latim, né? Latim, né?
era a língua. As missas, os cultos, eram feitos em latim. As pessoas não entendiam. Porque o povo era ignorante, o povo era um analfabeto. Tá? E como não tinha acesso à literatura, então esse processo de engano, de vendas, de indulgência, de queimar os hereges, aquilo é uma coisa que durou muito tempo. Não era uma coisa as assim, chamadas Inquisições, de certa forma era isso, né? A Inquisição. Foram provavelmente mortos muitos feiticeiros, outras religiões, mas nesse meio junto foi mortos muitos, Sim. digamos Sim, assim, protestantes ali que tentaram e acabaram sendo tudo no mesmo bolo. Pagãos e hereges, né? Eram queimados. Então Lutero era também um protestante, e aí as igrejas que se seguiram depois, elas também continuaram sendo chamadas de protestantes. E tem igrejas protestantes ou evangélicas que não tem nada a ver com o luteranismo, né? E também são protestantes. Na verdade, então, naquela época, assim, todo o movimento contra a igreja era protestante, porque havia uma única igreja, né, que era a Igreja Católica, e com essa autoridade. E aí Lutero, porque essa data de 31 de outubro, a data magna, é porque naquele dia ele publicou na igreja do castelo da cidade de Wittenberg, ele pregou 95 teses. 95 teses eram assim, 95 afirmativas para corrigir, para melhorar, para denunciar as coisas que não estavam certas, né? E com esse protesto se tornou público. E aquilo girou pela Europa, pela Alemanha. Lembrando que naquela época a grande tecnologia era a imprensa, que estava recente sendo inventada, né? Isso. E a imprensa levou, aí vem primeiro a influência geral, né? A imprensa levou assim um impulso muito forte, né? Porque ele sentiu o quê? Que os pensamentos dele, as ideias, os princípios que ele pregava, isso se perdia muito facilmente, né? Como aconteceu na origem da Bíblia, né? Eles tiveram que começar a anotar as coisas para não se perder, né? Os copistas, né? Isso. E ele, então, a partir daí ele foi ameaçado, era para se retratar, né? E ele descobriu na imprensa uma forma de acelerar as ideias dele e não retirar, que o Papa queria, né? E o imperador também achava, o Carlos V era um imperador na época, ele depois aceitou as ideias de Lutero, mas inicialmente ele não aprovava, porque isso gerou conflitos. Hoje parece muito óbvio falar isso, mas naquela época era algo muito forte alguém fazer tais afirmações, né? Sim, não. Com a hegemonia católica da época, alguém simplesmente se afastar e começar a criticar a liderança da igreja era algo de outro mundo, digamos assim, né? Porque é realmente considerado herege, né? Fora da lei, né? Mas ele não parou mais, né? Então aí o que ele fez além dos escritos? Ele traduziu o Novo Testamento do grego, acho que foi, para o alemão. Esse foi o primeiro impulso, né? Que o povo tinha que ter acesso à Bíblia. Ele ficou meses escrevendo, anos escrevendo, traduzindo a Bíblia, né? E a intenção era que isso chegasse ao povo. E aí, com isso, a igreja ficou totalmente descontrolada, né? Quanto àquilo que pregava, que não tinha a ver com o Evangelho, né? Na verdade, né? Porque não, ele dizia assim, o justo viverá pela fé, e somente pela fé, né? Sem fé não se é justo, né? E essa pregação levava adiante o seguinte: não são as boas obras que fazem o bom cristão, o bom cristão que faz boas obras. E isso era uma outra questão. A boa obra era pagar dinheiro
comprar o passaporte, né, a indulgência, essa era considerada boa obra. Pois é, né? E tinha uma série de indulgências de boas obras, né? De sacramentos, de Sim. peregrinações, né? Então, todos esses atos para santificar a pessoa de algum modo e ela poder entrar no céu. Sim. Eu acho que a grande sacada de Lutero em traduzir ali, eu acho que se viu a preocupação dele de, sei lá, o senhor falando assim, a gente lendo a história, a gente percebe também que Lutero tinha um lado muito humano, né, de que ele conseguiu, porque o que ele viu, muitos estavam vendo também, mas ele talvez, sei lá, algo tocou nele assim que ele não conseguiu aceitar em ver aquelas pessoas, de certa forma, sendo ali enganadas, ludibriadas, que mesmo o risco da vida dele não foi o suficiente para ele ir um pouco à frente, né? Na verdade, o líder político da região, ele sequestrou ele para escondê-lo no castelo, porque senão ele seria morto quando ele foi considerado herege. Né? Então o filme do Lutero vale a pena, se vocês... É um ótimo filme. Quem quiser olhar esse filme, ele é assim um resumo do resumo, mas se a gente entende um pouco da reforma, da história, ele é um filme excelente. Né? Então ele foi sequestrado para não ser morto. E aí ficou no castelo para traduzir a Bíblia. E grandes coisas ele fez naquele castelo, justamente esse período que ficou, digamos assim, cativo, né, ali para sua proteção. E naquela época a gente brinca, não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha nada, né? Então, assim, ele investiu o tempo só na escrita. Na pena. E a língua alemã que era falada, ela não aparecia, ela não servia para os cultos, para as missas. Nada era feito em alemão. Justamente e nem de outros países, né? Que hoje são países, né? Nesse grande Império Romano. E isso era assim uma questão, se repetia, se dizia, nem sabia o que estavam dizendo. Né? A obediência à igreja era a questão. Se ia para a missa, se entendia alguma coisa, isso não interessava. Interessava era que estivesse lá. Era mais a tradição, né? Esse poder da tradição da igreja que dominava mais, isso. Né? Então, a prática da igreja era uma questão que ele questionou forte. A questão da adoração dos santos, isso foi um ponto muito forte também, porque ele diz que não precisa ter intermediários entre Deus e o homem, o ser humano. O intermediário já estava aí, Cristo. Né? Então, a igreja cristã prega que Cristo foi o Deus presente entre os homens, entre o ser humano. Não precisa ter alguém que se destacou em sua vida, que seria, então, o santo que tinha que ser adorado. Ele tinha, o santo era Santa Ana, né? que segundo ele salvou ele, né? Então isso cada pessoa tinha seu santo. E isto a igreja, na Contra-Reforma, a igreja católica mudou muito, mas não é uma coisa assim que aconteceu de uma hora para outra. Claro, muitas coisas foram sendo acertadas, mas por exemplo, quando houve a assembleia na qual foi apresentada a Confissão de Augsburgo, que essa história faz parte, né, você até falou, né, faz parte da reforma, era a dieta, né, tinha a dieta de Augsburgo e a dieta de Worms. Né? Então, a dieta era a assembleia. Até você pode comentar um pouco sobre essa dieta, porque eu acho que ela foi muito interessante, assim, bem curiosa como ele teve que encarar isso, né? Era uma grande assembleia com liderança, com a presença de lideranças da igreja e lideranças políticas. Né? Grandes questões, grandes assuntos eram discutidos, aprovados ou não nessas assembleias. Imagina a dificuldade, né? Então, digamos, em janeiro, se não me engano, o imperador Carlos V, de 1520, acho que foi. Acho que a dieta foi em 1520. Ele chamou essa assembleia, essa dieta. Então, para 4 meses, em abril, e 4 meses depois o pessoal se reunir. E olha que era difícil, né? Só a cavalo, né? Você não tinha carro, avião? Não, nada, cavalo e a pé. A dieta ocorreu em 1521. Isso. Nossa. E essa Confissão de Augsburgo, na verdade, é a marca de onde foi exposto
toda a teologia luterana, e ele tinha um parceiro muito importante que foi o Felipe Melanchthon. Melanchthon era um teólogo também, era padre, depois se tornou pastor, e ele era o cara que entendia das línguas, grego, latim, então ele que era o parceiro. E Lutero era assim mais conhecido nessa parceria como o cara que entendia da teologia, tá? Do cristianismo. Esse é o forte dele. E o Felipe Melanchthon ajudava na tradução, né, porque os escritos bíblicos estavam em grego, latim, que ninguém conhecia, né? Então, e outras línguas que são mortas, né? Então, ele que resgatava isso e ajudou muito. Foi um parceiro muito importante para ele nessa época. Claro que sozinho ele não conseguia. Como é que foi a questão da guerra? Lutero foi muito mal também interpretado pelos colonos, né? Principalmente porque eles eram explorados pelas autoridades políticas, civis, e pelas autoridades religiosas. Eles tinham que pagar muito imposto, eles eram explorados, né? E daqui a pouco eles viram no Lutero, lá do seu jeito, né, de interpretar, um cara que... Um revolucionário. Revolucionário. Inclusive começaram a queimar igrejas, né, e queimar pessoas, e destruir os santos, queimar. E isso Lutero não queria. Lutero queria uma transição legal, né? Que a igreja, que ele dizia, eu amo minha igreja, mas não é essa igreja que eu, na verdade, não posso amar. Que não é essa igreja que faz o que a palavra ensina. Isso é muito importante, né? Porque muitos talvez até hoje compreende mal Lutero, talvez mais radicais, como se Lutero quisesse fazer uma destruição. E se a gente for pegar, Lutero nunca pensou em rachar a igreja. Ele foi numa intenção de realmente mostrar, ó, nós precisamos mudar nisso, né? Mas claro, depois de um ponto que ele viu que aonde ele estava não haveria mudança, né? Ele fez a transição, mas em hipótese alguma nunca ele quis invocar que se fosse feito ódios, né? Por isso que é reforma e não rebelião protestante, né? Porque tem gente que acha revolução protestante, né? É revolução protestante, porque Lutero realmente queria, né, reformar a Igreja Católica e não simplesmente eliminá-la. Sim. E isso se transformou em destruição, em guerras. Muita gente morreu nessa época, né? Por briga, aí sim, entre católicos e luteranos, protestantes, né? Não eram todos seguidores de Lutero. E essas guerras duraram, e essa separação durou muito tempo. Na história, os católicos diziam que os luteranos, os protestantes, eram filhos do diabo. Então não tinha conversa. E aí no Concílio Vaticano II, isto foi em 1960 e alguma coisa. Nossa, praticamente 400 anos depois. Ali que o Papa, num concílio, então conseguiu escrever um texto, defender uma ideia de que isto não seria possível ou não seria necessário. Meio que fazer as pazes novamente. Isso. E por que a católica começou, então, através da decisão do Papa, né? João 23 era o Papa. Isso aí. Que liderou esse concílio, e aí fizeram um documento que tentasse identificar muito mais o que nos unia do que separava, né? E nessa linha que hoje também se dialoga e se pensa, né? A Igreja Luterana pensa nesse sentido assim, o que nos une, o que vale a pena a gente unir, né? E a fé, no caso, e não aquilo que nos separa. Nós sabemos, os luteranos são contra a adoração a santos, assim como todas as outras igrejas protestantes, né? Não existe uma igreja
que não seja católica, que tenha adoração aos seus santos. E isto a gente sabe que acontece, mas então não vamos dar muita importância a isso, porque isso não nos une, isso nos separa. Né? E a partir dessa, hoje existem seminários, existem encontros, até aqui no Vale do Taquari a gente tem por ano dois encontros de pastores e pastoras e padres, né? Com temas assim que unem realmente com temas da atualidade, né? E não mais para brigar ou dizer que a minha igreja é melhor porque faz isso, faz aquilo. Isso. Em parte foi por causa da reforma que se criou todo esse princípio de liberdade religiosa, né? Sim, tanto que, né, com o começo ali, a perseguição dos protestantes e tal, isso reforçou a ideia de que você tem a sua religião, eu tenho a minha, e a gente convive e está tudo bem. Consegue conviver. Porque interessante são se diz que ele tinha a igreja luterana se constituiu em cima de 4 pilares. Né? Então, somente Cristo, somente a fé, somente a Escritura e somente a graça. Esses são os 4 pilares. Isso que interessa. Cristo, que é o fundamento, né? A fé, a Escritura, que é a base, né? De Deus. A base, a palavra de Deus, e a graça. Porque não... Somente a glória a Deus também é luterano, ou veio depois a outra base que alguns dizem que é somente a glória de Deus? Eu acho que glória pode ser a questão da santidade de Deus, né? A glória de Deus, somente a glória a Deus. Isso. Nós damos glória a Deus também, a toda a igreja protestante, e católica também, né? Mas, então, esses 4 pilares, a graça significa o perdão, né? O amor. Favor imerecido. Isso. Que já que ele defendeu que não são as boas obras que fazem o cristão, então é Deus, por sua graça, que age em nós, através da nossa fé, e essa fé alimentada pela palavra, né? pelo acontecimento da morte e ressurreição de Cristo. Né? Então, essa é a constituição da igreja luterana, que toda igreja, em princípio, tem as protestantes, né? Não só a luterana e a católica. Mais que, como o senhor disse ali, né, algumas igrejas protestantes não vieram de Lutero, mas de alguma forma, talvez mesmo sem saber, de alguma forma foram influenciadas por ela, né, sem saber, tem a sua liturgia, o seu modo de crer, né, justamente por aquela lá pipocou, porque houve várias reformas juntas, né, mas ele foi o grande precursor, né? O cara que deu o primeiro cara a tapa, né? E aí depois os demais. E aquela história, muitas pessoas pensavam como ele. Faltava alguém levantar com coragem, ousadia, para mais pessoas também se levantarem e dizer, eu concordo contigo, finalmente levantou alguém, né? E aí não teve como parar, né? E aí se espalhou pela Europa com os descobrimentos na época que estava surgindo, começou a vir para a América também, né? Então, é muito instigante, né, esse estudo da história da reforma, é muito interessante, né? A questão a imprensa, que foi assim muito acelerada, né? E isso até para as Bíblias, né, serem impressas as lições, né? Porque o que Lutero queria? Que a palavra de Deus, a verdadeira palavra, chegasse ao povo. Então, o que ele fez? Né? Traduziu para a língua alemã. Depois, toda a Europa, né? cada povo lá, ingleses, sei lá, espanhóis, todo mundo, ter acesso à Bíblia. Isto era importante. E uma outra questão foi a questão da formação, que Lutero ele questionava a não existência de escolas. As crianças eram educadas em casa, não havia uma formação, não se ensinava música, letras, e ele criticava muitas autoridades e dizia que eles deveriam construir escolas. Então ele foi outro setor, né?
Não dá para ter Bíblia em alemão se as pessoas não sabiam ler. E a pessoa que não tem uma formação, não tem um incentivo para pensar, para, né, refletir, né, isso tudo só através da educação, da formação. Então, isso era muito... Quem ia para a escola ou tinha ensino organizado era a burguesia, né, que eram os comerciantes, né, a maioria comerciantes, e os filhos das autoridades, né, políticas, né. O povo não tinha acesso à escola. Então, isso é uma tradição que aqui no Brasil foi levado muito a sério, né. Logo a partir da vinda dos primeiros luteranos, a meta deles era assim, escola. Em primeiro lugar, escola. A escola servia como espaço para a igreja, para a religião. Então não era, em primeiro lugar, construir grandes igrejas como a Igreja Católica fazia, né? A Basílica é um exemplo, né? Então, primeiro a escola. Quem era o professor? Não tinha professor. Então, os colonos, eles escolhiam alguém, veja só, alguém que tinha alguma dificuldade para trabalhar, né, no serviço, das profissões que eles tinham, colono, carpinteiro, ferreiro e assim por diante. Então, era escolhida uma pessoa que tinha um dom mais de inteligência, que era curioso e que tinha realmente uma deficiência. Por exemplo, meu pai ainda vive hoje, 96 anos, ele se tornou professor, porque quando era criança ele caiu da árvore e quebrou o braço, e o braço ficou deformado, né? E aí o pai dele disse, olha, para tu trabalhar na roça vai ser difícil, né? E ele se interessou, com 18 anos ele foi professor, só sabia ler e escrever, né? E calcular, ele não tinha formação nenhuma, né? Depois que os municípios começaram a fazer seminário. E essas escolas, elas eram comunitárias, eram da comunidade, as famílias que sustentavam a escola, né? Construía a escola, contratava o professor, e depois eles começaram então a construir as suas igrejas, que no Brasil, até a proclamação da República, a única igreja que podia ter torre e sinos era a Igreja Católica aqui no Brasil. A partir da proclamação da República, em 1889, as outras igrejas puderam ter um pouco mais de liberdade. Pois é, se eu não me engano, o Império do Brasil tinha uma lei, né, que eles dizem que a letra morta, que era no papel, mas não era muito seguida, que era a questão de que as igrejas protestantes, por exemplo, não podiam ter aparência de templo religioso. Isso. Né? Tinha que ser, por exemplo, uma assembleia em casa ou algo assim. Porque a Igreja Católica era considerada a religião oficial. A partir dali não tem mais religião oficial. É claro, a gente nota assim, talvez nem seja intencionalmente, assim, mas, por exemplo, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Não, ela não é padroeira do Brasil. Ela é padroeira dos católicos no Brasil. Mas esses feriados maiores, que são de origem religiosa, ainda têm a sua herança do passado, tempo. né? Sim, do passado. Mas eu achei legal a questão das escolas, talvez isso explica um pouco, talvez para muita gente, assim como até eu fiquei, talvez o motivo de termos tantas vezes universidades luteranas, escolas que tu vê o nome que é luterano, porque já há uma tradição então, da própria história de próprio Lutero, de aonde eles entrarem, onde principalmente alemães, né, onde eles entram, construir escolas e ensinos, e isso acaba... Por isso que é muito comum até ver, como aqui nós temos aqui perto, nós a Ubra aqui no estado, né? Que... Tem e as outras, essas escolas, por exemplo, o Pastor Domus aqui, isso uma também escola de origem luterana. O Lajeado tem o Colégio Evangélico Alberto Torres. Nós temos 55 escolas e universidades no Brasil, principalmente no sul, do Paraná para baixo, mas tem São Paulo também, tem Rio. Então, grandes escolas e universidades também, né? Também temos a ULBRA é uma outra linha
do luteranismo, né, que a URBA se criou através da igreja que veio dos luteranos que vieram dos Estados Unidos, que vieram fazer missão. E os luteranos da igreja, no caso da qual a gente pertence, ela veio através da imigração. Não foi intencional. Tá? E aí as famílias tinham que se virar, porque eles tinham seus livros de canto, tinham suas bíblias, isso eles trouxeram de lá, né, quando vieram para cá. E isto que também deixou eles unidos, a fé deles, a força, enfim, né? Eles tinham que se unir. Se cada um vivesse da sua forma, não ia dar certo, né? Que nem foi a escola, né? Bacana. E tudo isso eles faziam à mão mesmo, construíam e participavam e mantinham os seus. E também não tinha pastores, né? No início. Né? Só depois, a Alemanha mandava pastores e aí nós temos agora, atualmente, tem 3 universidades que formam pastores e pastoras. Uma no Paraná, uma em Santa Catarina e a maior e mais antiga em São Leopoldo. São Leopoldo, ele é um berço bem luterano, né? É que lá que chegaram os primeiros luteranos. Olha só que legal. Então, e aí a gente ainda escuta, São Paulo, por exemplo, tem igreja luterana no centro, e lá eles chamam de a igreja dos alemães. Né? Alguém disse que aqui em Taquari também tinha ainda uma época que era a igreja dos alemães, porque a maioria dos que são membros filiados, eles são de origem alemã. Mas é uma igreja para todos, né? Não é? Mas a origem foi essa. Né? As escolas também, né? Então, que o ensino ele tinha que ser, e isso é uma tradição muito forte, né, da escola, como você diz. Há hospitais também, né, que tem muitos hospitais, ou católicos, né, ou então luteranos, evangélicos, a URBRA, que é uma outra corrente, né, mas tem muitos hospitais que surgiram com o dinheiro da Alemanha, a maioria. As escolas também, antigas, né? Vinha muito dinheiro da Alemanha. O pessoal lá fazia cultos, fazia coleta de dinheiro. É um hospital lá em Santa Catarina, na cidade tal. Então a turma se reunia e fazia eventos, almoços, para ter dinheiro para mandar para cá. Isto já antes da guerra e das 2 guerras e depois também, né? Porque a Alemanha se reconstruiu muito rapidamente. Ela perdeu 2 guerras, na verdade, se uma olhada, né? Destruídas, né? Praticamente a zero, mas eles construíram realmente muito rapidamente. Então eles tinham interesse em patrocinar hospitais, escolas, para que de fato as pessoas tivessem uma qualidade de vida melhor. Né? Porque a gente sabe, né? Quanto mais ignorante o povo, mais fácil de dominá-lo. Isso é uma questão, não é nem uma questão religiosa, é uma questão realmente que acontece, né? E as igrejas, então, elas tinham e têm ainda um papel importante. Isso é legal. A espiritualidade da pessoa, ela é importante. Só para fazer um parênteses, anos atrás eu participei de um debate num canal de televisão comunitário de Porto Alegre. Participou um padre, eu pela Igreja Luterana, um professor da área que estuda comportamento do ser humano, e o tema era a vida no limiar da morte. A vida no limiar da morte, isso. E tinha um médico chefe de muitos anos no Hospital Conceição, Porto Alegre, que era o chefe da UTI dos terminais. Aqueles que estavam assim já certo para
para partir para outra. E ele fez um depoimento muito interessante. Ele disse que ele estava cheio de exemplos de que, dependendo da espiritualidade ou não do moribundo, a passagem era mais fácil. Quer dizer, tendo uma crença, não necessariamente cristã, né? A espiritualidade, ela ajuda a pessoa lá no final a passar melhor do que quem é totalmente descrente. Né? E isso, olha, é um depoimento de um médico, né? E por isso que ele disse que eles permitiam qualquer ritual na UTI, se era espírita ou não interessava. A única coisa que ele não permitia era o sacrifício de animais, que tem algumas correntes religiosas que fazem sacrifícios, né? E o sangue era colocado em cima do moribundo, né? Sim. Isto não era permitido, por uma questão de saúde, né? Mas o resto eles permitiam tudo porque era comprovado que a pessoa passaria com mais tranquilidade. Interessante. Acho legal, até porque às vezes nós, protestantes, religiosos, como todos, somos acusados muitas vezes, né, de não, que nós não incentivamos a saúde, não incentivamos a educação, e justamente ao contrário, né, pela influência protestante, até mesmo alguma parte católica, que nós temos hospitais, temos boas escolas, né, são heranças do passado dessas correntes que se preocupavam, né, com vocês creem apenas em milagres, né, então procure uma igreja e um hospital, não, foram os protestantes, foram os religiosos que viram a necessidade e não só de ajudar os seus membros, mas justamente o que o senhor falou, né, pensar na comunidade como um todo. Isso aí eu acho... Não só a comunidade religiosa. Comunidade como um todo. E uma frase que eu ouvi uma vez é que as pessoas que tinham a mente mais focada no divino, mais no céu, foram as que mais mudaram, né, a nossa história. Vê então a história dos apóstolos, né, que centenas de anos depois acabaram convertendo o Império Romano. E eles tinham a mentalidade focada em Deus, né, no céu, no paraíso. Então, querendo ou não, o cristianismo, né, católico ou protestante, acabou influenciando muito a nossa cultura aqui, ocidental, europeia, né? Então, foi uma parte muito importante, como eu falei ali antes, né, da liberdade religiosa, né? O próprio Lutero aprofundou isso, né, do livre-arbítrio, né? E isso foi um movimento dele que hoje, né, em todas as igrejas protestantes existe, os próprios católicos também, né? O ser humano é livre. Só que ele tem que saber que tem um ponto que tem outro que também tem liberdade, né? Então, não é assim que eu atropelo os outros e com isso eu... Sério frase, né? Minha liberdade acaba quando começa do outro, né? Isso. Então, isso aí, ele da liberdade cristã, inclusive ele escreveu livros e textos sobre isso, né? E tem uma outra questão, assim, o ser humano é criado por Deus, ele é amado por Deus, ele é passível de erros e merecedor do perdão. Isso também é bem cristão, né? Criado por Deus, amado por Deus, porque tem correntes que falam muito mais, né? E na época da Idade Média, o Deus não era ensinado o Deus do amor. Lutero tinha ira de Deus, né, eu acho, no começo. Sim, o Deus que castiga, o Deus que queima, o Deus que manda matar. Esse era o Deus ensinado, e não o Deus do amor. Porque a Bíblia não fala de um Deus violento, um Deus que castiga. Tem história, sim, que realmente diz, né? Quando Cristo, por exemplo, expulsou os vendilhões do templo, né? Pessoas usaram o templo para fazer comércio. E ele... Claro, não sei, a gente não sabe exatamente, mas ele expulsou, pegou um chicote e mandou a turma sair. Como a gente brinca hoje no lugar de juventude, tá a pistola. Sim, Então, Deus também se ira, né? Isso está cheio a história do Antigo Testamento, né? Mas, sobretudo, é um Deus de amor. Hoje se criou dois extremos, né, que a gente vê. Então, naquela época tinha a questão de Deus ser só a punição, o julgamento, né, ser julgado, ser mandado para o inferno.
E hoje tem também o extremo de um Deus que perdoa tudo, que aceita tudo, que, né, que é conivente com tudo. Que é conivente com tudo, que é aquela teologia mais liberal, né? Tem essas correntes aí. É isso aí, então. Vamos deixar o pastor tomar uma aguinha e vamos para um intervalo comercial rapidinho aí. Já a gente volta aí para conversar um pouco mais sobre esse assunto muito bacana aí, que você, com certeza, muitos aí colocaram no Facebook. Daqui a pouco a gente vai dar o recadinho que estão aprendendo muito aí. Então, já a gente volta. Você está ouvindo Rádio Web TK Gospel. Ponto Real, alimentação, limpeza, bazar, brinquedos, material escolar, artigos para presente e muito mais. Visite uma de nossas lojas e conheça a nossa grande variedade de produtos. Ponto Real, Taquari, na Rua Albino Pinto, 215 e na José Porfírio da Costa, 219, em frente à rodoviária. Também em Camaquã, Rua Zeca Neto, 855, em frente ao Paradão. Ponto Real, o nosso negócio é fazer você feliz. A melhor programação da internet. Eu tô curtindo. Sua rádio favorita. Você é nosso convidado para participar de nossas reuniões de fé. Domingo, às 3 da tarde e às 18 horas. Terças, às 8 da noite. E quartas, às 3 da tarde. Na Avenida 20 de Setembro. 482, Colônia 20, em Taquari. O reverendo Uberani Barbosa e a pastora Neuza Barbosa, juntamente com toda a sua equipe de fé, estarão clamando a Deus por você. E o Senhor te abençoará. Igreja do Evangelho Quadrangular. Catedral do Deus Vivo. Sede regional. Um lugar para se encontrar com Deus. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. Estampa Brindes, tudo para a sua empresa ou evento. Lá você encontra produtos personalizados de ótima qualidade. Camisetas, chinelos, azulejos, canecas, xícaras, copos e muito mais. Mr. Puffs Baús, cabeceiras e puffs sob medida. Qualidade e bom preço. O WhatsApp 51 99790 7724. Rua Olinda Zimmermann, 993, bairro União, Taquari, Rio Grande do Sul. Você ouviu esta propaganda? Seu cliente também ouviu. O rádio é uma das formas mais simples e práticas de anunciar sua marca, sua empresa ou seu serviço. Anuncie no rádio. Faça sua empresa ser vista e ouvida. Para anunciar na Rádio Web TK Gospel, fale com a gente pelo e-mail contato@radiotkgospel.com.br ou pelo WhatsApp 51 99787 1378. Visite o nosso site radiotkgospel.com.br. Lá você encontra muitos conteúdos e notícias de nossos colaboradores. Rádio Web TK Gospel. É seu curto e compartilho. Fique ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. É isso aí, estamos de volta aí com o programa Papo Teológico, hoje com o pastor Danilo Carlos aqui, nos brindando aqui com seu conhecimento e falando aí muita coisa que a gente tem aprendido aqui. Vamos para alguns recadinhos aqui no Facebook, então, né? O Júlio, a Giselda aí mandaram um abraço, estão curtindo o programa. O Guilherme também, mandou abençoado, parabéns pelo programa. A minha mãe aí mandou um recado também, parabéns pelo programa e pela palavra do pastor, por nos acrescentar um melhor entendimento da história. A Núbia Lopes colocou o programa abençoado, nos trazendo mais conhecimento, né? A Natália também mandou
Palminhas, né? Deixa eu ver se eu achei mais uns comentários aqui que eu perdi aqui antes aqui. Acho que eram esses aqui, pelo menos, que aparece aqui, né? É isso aí, então, o pessoal aí que comentou aí tá gostando de poder se acrescentar na história e conhecer mais. E pastor, já estamos aí praticamente já indo pro final. Única pontuação, talvez se eu puder nos colocar assim mais ou menos, como é que foi o final da vida da história de Lutero, assim, né? A questão da parte familiar dele, assim, os seus últimos legados ali, se o senhor puder nos dar um panorama, assim, de como ele finalizou ali a sua vida depois de toda essa longa história que ele teve aí. Nessa parte da questão de família, tem um marco importante, que ele começou a valorizar o papel da mulher, que até então a mulher tinha o único papel, era a procriação, né? Ter filhos e cuidar da casa. A mulher teve um papel muito importante, porque depois virou a esposa dele, Catarina von Bora, ela era freira, né? Também viveu em mosteiro, e ela tinha o dom da música. Então começa a valorização da mulher para ensinar não só a vida doméstica, mas para ensinar através da igreja, na própria igreja. Ela era uma parceira muito importante para Lutero. Ela cantava, ela cuidava do internato que ele tinha lá, e eles tiveram filhos, mas tiveram assim uma vida como qualquer ser mortal, né? Ele se desgastou muito, né? Ele morreu cedo. Teve uma peste que eles tiveram que encarar ainda, né? Isso. O coronavírus do século XVI. E ele morreu cedo, né? Mas ele amava os seus filhos. Eles tiveram acho que 4 ou 5 filhos, né? Não sei assim o número exato, mas e isso era uma coisa visto na época muito complicado, porque de uma forma bem assim simples, ele dizia assim: Lutero fez a reforma porque ele queria casar. É muita mão. E a história, assim, por fora da história oficial, disse que um amigo apresentou a Catarina para ele, e aí ele disse que sim, ele ia arrumar alguém, um marido para ela, né? O Lutero. Aí a Catarina teria dito: não, tu está enganado, é tu que vai ser meu marido. Ele não era preocupado muito com essa questão. Imagina tanta coisa na cabeça, né? Sim, ele tinha assim, receio de ter a família, tudo pela vida que ele tinha, né? Ele andava, viajava, passava fora meses e coisas assim, né? Mas ele dava muito valor à família. Sim, escandalizaria a oposição ao casamento dele, né? Como? Escandalizaria a oposição. Deve ter escandalizado na época, né? Provavelmente. Sim, seria mais uma crítica que a igreja teria contra ele. Isso, que mulher, que freira, casar, abrir mão do hábito, né? Padre, no caso, abrir mão dessa regra da igreja, porque isso é uma regra que a igreja criou, né? Na Idade Média. Então isso de vez em quando ainda se ouve assim, nessa simplicidade, assim, não, isso Lutero defendeu essas ideias aí porque ele queria casar. Não, é muito bem. Nós temos hoje pastores e pastoras que não casaram, que são solteiros. Isso não é uma questão de uma regra, né? Mas é uma questão que às vezes a gente escuta as pessoas dizer assim também, né? Se o pastor ou a pastora tem família, eles também têm uma experiência para poder passar, de repente, para as outras famílias, né? Porque a gente não necessariamente a gente tem um exemplo total, mas a gente procura realmente incentivar também, né?
Ele na verdade ele quis mostrar assim que não deveria ser algo imposto, né? Acho que cada um deveria conhecer, assim, saber, estou preparado para assumir uma família, prefiro continuar no celibato, sozinho, até porque naquela época, justamente como o senhor falou, né? As dificuldades, às vezes para te viajar de uma cidade para outra, não é que tu ia num dia e voltava no outro, às vezes era 1 mês, 2 meses fora em viagem, perigo, e o risco de deixar uma mulher agora viúva, né? Então havia essa preocupação bem mais naquela época do que é hoje, então acho que... O celibato e o casamento são dons de Deus, né? Ambos são dons. São dons de Deus. Sim. Isso é muito legal. É isso aí. E outra coisa, pra fechar assim, acho que a história ficou até bem contada, bem abarcada, óbvio. Você deve imaginar, isso aí tem muita história, né? Se a gente fosse aprofundar cada ponto aqui, a gente fica madrugada dentro, né? Aprofundando, para você ter um panorama e daqui a pouco criar aquela curiosidade e agora vou pesquisar um pouquinho mais atrás, né? Aquele filme que ele citou, Lutero, né? É um filme que tem no YouTube ali disponível, você pode pesquisar. É bem contado. Acho até, não sei se pelo menos na introdução, parece que ele foi meio que, eu acho, formado até para a própria igreja luterana, eu acho que ajudou pelo menos aparente. Eu não entendo o inglês, mas pelo que eu li no começo, ele parecia ser algo que a própria luterana fez, né? E eu vi ali pela história bem basado, um panorama bem legal. Né? Então, pra você ter essa curiosidade de pesquisar um pouco a história, como você percebeu, né? Sem perceber, né? A gente é influenciado, né, pela reforma. Para finalizar, assim, no final, o que poderia ser, um pouco até da sua opinião, assim, daquilo que a gente pode aprender com Lutero, com o que ele ensinou, né? Seja naquilo que talvez nós precisamos voltar atrás e reaprender com ele, ou aquilo que a gente tem que continuar praticando aí para, digamos assim, não salvar a memória dele, que isso nunca vai se perder, mas para poder valorizar aquilo que tanto ele se esforçou para que a gente possa manter esse legado, de certa forma. O que o senhor poderia nos aconselhar, assim, de manter esses princípios deles? Sim, ele tinha muito... na época, muita preocupação que o povo pudesse começar a querer santificá-lo. Isso era, pelas obras dele, seria um candidato a ser santo, né? Isso é uma questão. E a outra é assim, qualquer igreja, ela tem que estar fundamentada na palavra, na Bíblia. Isto é fundamental. Pedra angular. Essa é a pedra angular. E aqueles 4 pilares aqui, acho que são, eu vou repetir, somente Cristo, somente a fé, somente a Escritura e somente a graça. A graça de Deus, né? O amor de Deus, né? Que não depende de nós, né? E a fé nós temos que ter, sim, mas não depende de nós. Não somos nós que julgamos. E a igreja na Idade Média julgava muitas pessoas. Julgava e sentenciava. Certa vez uma pessoa se suicidou, né? E a primeira pergunta, quando eu tive contato com a viúva, ela foi assim, meu marido vai para o inferno? Nossa, sai dessa, meu. Que pergunta. Aí eu disse, não cabe a mim, pastor, nem nenhum ser humano fazer o julgamento. O que a Bíblia ensina é que nós vamos sim prestar contas. Isso não está dito no que se falou antes, né? É um Deus só de amor, não é um Deus que também se ira, que fica chateado, né? Que também pune. Agora, eu não posso dizer se seu marido vai ser salvo ou não, mas que ele vai enfrentar como qualquer um vai enfrentar o julgamento. Ele e Deus, né? Só Deus conhecia o coração dele. Sim. Então, eu não sei, né? Porque eu não sei, no filme de Lutero aparece um menino, um adolescente que se enforca, né? Uhum. E tinha as regras da igreja. Quem se enforcava não tinha direito a um sepultamento digno, né? Era considerado um castigo de Deus, uma série de coisas assim. E ele disse que não, o ser humano... E a gente sabe, hoje, se você estuda bastante sobre isso, o suicídio tem muito a ver com é uma doença. Sim. Depressão. A depressão. São várias influências ali, né? Isso. Eu, certa vez, escutei alguém dizer assim que só tem depressão quem não tem fé em Deus. Não pode, não dá para dizer isto. Eu, pelo menos, não consigo entender dessa forma. Porque, tendo fé em Deus ou não,
nós todos ficamos doentes em algum momento. Eu não sabia, ainda quero ler esse livro, né? Que Charles Spurgeon, aí, que para quem gosta da história da igreja de pregadores, foi um grande pregador, né? Tem um livro dele do momento de depressão que ele viveu, né? Imagina, um dos grandes pregadores da história aí passou por um momento de depressão, né? Então, nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas isso era muito forte. Essa ideia era muito forte na igreja na Idade Média, né? E isso Lutero deixou bem claro lá, né, que ele tinha sim direito a um sepultamento digno também, esse jovem, né? Mas é isso, acho que assim, a palavra, a Bíblia é o centro, né? A história bíblica é o centro, é o plano de Deus para com a humanidade. No Antigo Testamento conta isso, né? E aí vem o Novo Testamento que conta a história de Cristo confirmado, prometido pelos profetas, pelos estudiosos da época. É isso que acontece. Até o senhor falou até isso, livros, autores contam, né, que Lutero ele não inventou a roda, ele não estava criando nenhuma doutrina, ele apenas resgatou aquilo que os apóstolos já ensinavam, né? Ele apenas retornou aquilo que Jesus ensinou, digamos assim, retornou ao óbvio que você deveria ser o cristão, né? Que é o bíblico, né? Que é o bíblico, não inventou nada, não criou nada, ele apenas redescobriu e recapitulou aquilo que se perdeu com o passar dos anos por N motivos, né? Sim. E que talvez que nós temos que cuidar para que não se perca novamente, né, a nossa fé e nossa vida individual. E o que esse livre-arbítrio, né, isso também que proporciona o surgimento de novas igrejas, né, mas que isto seja fundamentado na Bíblia. Eu só vejo assim, né? E que as pessoas não deixem de ter a sua espiritualidade, que certamente nem todos que nos ouvem não necessariamente são cristãos, né? É um direito que a pessoa tem. Mas a espiritualidade, ela é importante. Com certeza. Deixa a pessoa mais sociável, mais amável, né? Mais humilde. Né? Mais alegre. Mais alegre. Sim. E que olha para o outro. Mais humilde, principalmente, né? Que se importe com o outro, né? Que acolhe o sofrimento dos outros, né? É isso aí. Muito legal, né? Vale a pena. Lembrando que amanhã à noite, né, em outra parte muito bacana de Lutero, que foi na parte da música, né? Como amanhã o meu sogro, o Júlio Cione, ele faz um programa mais voltado para o louvor, né? Então a gente vai fazer uma conversa, tentar, entre outros assuntos, trazer pontuar também alguma coisa sobre a contribuição de Lutero para a música. Então, para você que é músico, você que gosta da música, Lutero também teve uma grande influência. Amanhã de noite a gente possa aprender, que eu andei pesquisando um pouco aí, estudando, para nós poder tentar contribuir, né? É um grande compositor, autor de melodias e de letras, né? E o Deus é Castelo Forte. Foi o hino que a gente tocou no iniciozinho, vamos tocar ele no final agora aqui. É um hino que todo cristão pode usar. E tem uma letra muito linda. Ele não é tendencioso, ele não assim, não está defendendo ali o luteranismo, mas é uma pessoa de grande fé em Deus que, através da música, fez também o uso da música para anunciar a palavra, né? Castelo Forte, digamos assim, é o hino da reforma, né? O hino oficial da reforma. Ele compôs 38 hinos, mas esse aí eu acho que em qualquer local do mundo vai estar ali no inário de algum... Sim. Né? Ele é extremamente difícil, a letra, né? Porque o Lutero era um grande compositor. Escritor também, né? Era um pesquisador. Eu li algumas outras, não vi as músicas, mas li as letras, são letras muito profundas, assim, que é a grande coisa, a arte da música, né? Expressar aquela dor da alma, às vezes muitas dores que ele sentia, né? E na própria letra do Castelo Forte, pode ver que em alguns momentos tinha angústia que ele via, né? Que Satanás nos tenta, né? Então ele expressa aquilo naquela letra, mas no final coloca que quem triunfa é Cristo. Né? Então, para encerrar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para nós. Se o senhor quiser deixar assim, um recado para quem está ouvindo, uma mensagem de paz, aí, de encorajamento nesse momento crítico que a gente está vivendo de pandemia, muita gente nos problemas. Ok. Então, que nós fizemos pedir que a comunidade, a sociedade não desista de praticar a sua fé, não se torne individualista, porque as redes sociais, assim como elas são muito importantes para divulgação e comunicação, elas põem em risco a convivência.
E a convivência não dá para fazer através de redes sociais. Né? Então, elas são importantes, todo mundo usa, não é uma coisa que vem do mal, não é do diabo, não. É do jovem, está ouvindo o jovem. Mas isto, não deixem de conviver. Conviver com a família, conviver com amigos, com vizinhos, isso é importante. E aí, independente da crença, independente da forma de expressar a sua fé, convivam. Isto é importante. Muito legal, até porque as gurias antes do programa nosso justamente pontuaram muito essa questão de excesso das redes sociais, né? E falta ter esse contato visual das pessoas, né? Que às vezes não consegue se comunicar, estão na frente, não consegue conversar, né? E ela incentiva muito a questão da falsidade, né? Das mentiras, né? Da agressão, né? Porque eu não estou olhando no olho do outro, né? E isso é um perigo. Mas tudo que se cria tem o seu lado também. Depende da pecinha que usa atrás, né? Isso aí. Então, e desejar para todos, assim, estamos em tempos também de finados, né? Que não esqueçamos os nossos mortos, né? Não no sentido de idolatrar, mas a história. Memória, né? A memória. Por isso que a gente defende muito o cuidado dos túmulos dos familiares. Tem gente que sepulta, os familiares nunca mais aparecem, não faz isso. Isso não é memória. Outra tradição na igreja luterana é ter os seus cemitérios próprios, né? Sim. Toda a cidade tinha o seu cemitério próprio da comunidade, né? Isso é uma tradição forte. E a comunidade luterana em Taquari surgiu por causa de uma morte, né? Não conheço a história. O cemitério já tinha em Taquari. Não sei se era lá, né, que é a igreja católica, ou se já era aqui, que antes era católico, municipal, né? O antigo ali. Faleceu uma pessoa dessas famílias luteranas que desembarcaram aqui na Itaquari, que não se sabe o que houve, né? 7 ou 5 famílias desembarcaram aqui no meio do pessoal de origem lusa, né? Portugueses, né? E todo português era católico, né? Isso não era muito claro. E aí faleceu uma senhora dessas famílias, e aí eles foram falar com o administrador, sei lá, que seria hoje o prefeito, e disseram assim, nós temos uma pessoa que faleceu e nós precisamos de um terreno para sepultá-la. E foi doado esse terreno, então, pela autoridade da época, que hoje é o cemitério. 156 anos. E então, isso também mostra, também na morte as pessoas têm que se unir. E o que separou de não usar, porque era lei, católico e evangélico nem no cemitério podiam estar, né? Não tinha direito, né? E essa é uma história, assim, surgiu de um fato triste, né? A morte, mas uniu um grupo de famílias que se tornou depois uma igreja, né? Que é onde situa ali agora a igreja luterana. E deixar também a oportunidade, senhor, qual é os horários? Não sei como é que está tendo ali reuniões ali, se deixar o convite para quem escutar e quiser conhecer, quiser participar ali, como é que os horários estão sendo feitos. Acho que não deve ter celebração nenhuma em sábado, né? Nós, no tempo de pandemia, faz um mês que nós recomeçamos com cultos, somente cultos. Né? Nenhum outro tipo de reunião. A gente está seguindo a regra, né? E a igreja, então, a nível nacional, estabeleceu, né? E vai liberando aos poucos. Por enquanto é só culto. Nós temos reuniões das mulheres, tem grupo de jovens, né? Então isso tudo não está funcionando, nem a escola, né? Que, embora seja independente, né? Administrativamente, mas a escola é parceira, né? da Igreja Luterana, o pastor Domes. Então, aos poucos, com muito cuidado, porque em primeiro lugar a gente, nessa pandemia, defendeu a vida. Verdade. Não expor as pessoas. Né? E a frequência também é controlada, né? As pessoas se envolvem para cuidar, todo mundo higienizado e medido febre. E nossos cultos são geralmente em domingos. Nós
às 9 horas. Nem sempre, nem todo domingo, na média de 3 cultos por mês. Né? E é aberto para conhecer a igreja, porque a igreja ela tem 86 anos também, né? Então, a história também. Ela tem um estilo português, né? Segue a arquitetura da cidade naquela época, né? Então, vale a pena conhecer, ela é muito simpática, né? Pequena, mas muito simpático o espaço, né? Porque hoje as igrejas que se faz não tem mais nada a ver com que se constrói com essas igrejas. Sim, não se preocupa, não é mais uma preocupação tanto com a arquitetura, assim, sim, né? Sim. Mas isso faz parte da história também. É um modo de preservar a própria história luterana, de tradição, né? É bacana. Legal, muito obrigado, né? Pastor, então muito obrigado aí por senhor se disponibilizar numa segunda-feira à noite já, talvez seja o seu horário quase está dormindo já, esse horário aí, falar com dois rapazes aqui, né, jovem aqui, né, então para nós foi muito gratificante poder ouvir alguém com experiência aí, que conhece a história, que conviveu ali, então, né, e como eu falei, né, instigar quem poder conhecer mais essa história da Reforma, porque ela é muito bacana, 31 de outubro, é comemorado paralelamente, né, Dia das Bruxas, mas eu gosto de, justamente por isso, enfatizar muito a Reforma, para que isso possa realmente sobrepujar, porque é a nossa história, mesmo que você não seja luterano, mas se você é um cristão evangélico, você de alguma forma foi influenciado. Então, é nosso dever relembrar, né, guardar, aprender e conhecer e frisar realmente que essa é uma data nossa, né. Então, muito bacana poder conhecer. Mais uma vez, muito obrigado. Quem sabe uma outra oportunidade, podemos trocar outras ideias, outras conversas aí. Sim. Vai ser muito bom, Patrick, se despedir, agradecer também. Pois é, então eu deixo aqui meu boa noite, né, a todos que estão nos ouvindo aí na Rádio Web TK Gospel, mais um papo teológico, né. Gostaria de agradecer o pastor Danilo, né, pela disponibilidade de estar aqui conversando com a gente, né. E, se Deus quiser, né, mais conversas e que sirva de exemplo, né, um estímulo à conversa, né, já que nós somos irmãos protestantes, né, viemos ali de relativamente do mesmo começo, né, e fazemos parte, né, de um mesmo corpo de Cristo, que é o único, né? Independente da denominação, pela graça de Deus e pela sua vontade, Ele que nos salva, né? Ele que nos dá a salvação, né? Então, deixo aqui meu boa noite, um meu abraço para todos e da minha parte é isso. Tá, obrigado a todos que vocês escutaram aí, né? Se você quiser conhecer a Igreja Luterana, tá ali. Como é que é o endereço ali? Lautert Filho 196. É bem junto à Caixa Econômica quase ali. do lado da Caixa Econômica. Então, mais uma vez, obrigado, pastor, e que Deus possa abençoar a sua vida, toda a sua família aí, né? Toda a sua igreja, sua comunidade ali. E como ele falou, ele mesmo sábado pregou para nós, ensinou, né, que há um só corpo, um só batismo, né? Então, né, esse que Cristo é o cabeça de toda a igreja. Então, você que nos acompanhou até esse horário, muito obrigado pela participação. Você que mandou recadinho aí, um grande abraço. Amanhã temos nossa programação normal aqui na Rádio TK Gospel, desde manhã cedo às 6 horas da manhã, né, com o Júlio Ossione, com Roda de Galpão, para você que gosta da música gauchesca. Ao meio-dia tem o Guilherme Amaral aí com uma noticiário, Hora da Informação. À noite tem o pastor Milton Santos com Futuro Triunfante. Às 22 horas eu vou estar aqui agora na posição de entrevistado amanhã, né, falando um pouco na parte de louvor, adoração, e vou estar aí na medida do possível, poder contribuir, talvez não tão com tanta sabedoria que nem o pastor, mas poder contribuir um pouco com a história de Lutero aí, na contribuição dele com a música, né? Então fique ligadinho. E para encerrar o programa, né, o pastor disse que gostou muito da música ali no início, né? Nós vamos rodar então ali Castelo Forte, que é uma versão feita aí pela Igreja Presbiteriana lá de Alphaville, segundo, né, o Patrick pesquisou, acho, né? Foi o Guilherme. Isso. Foi pesquisou, né? Alphaville lá de muito bacana essa versão, é uma versão mais jovial aí, que consegue ser bacana, porque a gente pega músicas tão históricas, talvez os jovens não se interessiam. A gente coloca uma roupagem nova e os jovens começam a conhecer aquilo que, imagina, uma composição de 500 anos atrás, né? Muitos jovens estão cantando, tocando, isso é muito bacana. Então aí, Castelo Forte, para encerrar o programa, aí uma de autoria aí de Martim Lutero, né? E foi aí, né, feita uma versão muito bacana aí pela Igreja Presbiteriana de Alphaville. Então, boa noite, que Deus abençoe a sua vida.